eu sou Dagmar, sou artesã. Gente, eu nunca trouxe 2 vídeos assim, né? 2 juntinhos, mas eu estou aqui atendendo ao pedido de uma cliente, tá? Então, como eu tinha um pouco de pressa para entregar esta peça, detalhe que esta cliente, ela me autorizou a fazer este vídeo, tá? Eu só faço o vídeo quando a cliente, o dono da encomenda, me autoriza, porque eu não faço sem isso acontecer, tá? Então, como é um bolinho, tem chocolate, estamos na semana do chocolate, ela disse, Dag, faz, porque assim, você aproveita, faz o vídeo, né? Eu tá bem, beleza. E aqui eu estou fazendo. Como eu precisava de terminar logo esse pano, eu não podia esperar ainda para a semana que vem, com mais calma. Mas mesmo assim procurei fazer de forma bem tranquila para que você possa entender, tá bem? Esse aqui é o pedido da dona de um canal aqui também do YouTube, que é o Taliquar Receitas, alimentos, tá? Então, eu estou aqui trazendo para você esse vídeo, busquei fazer de forma bem simples. Alô, Jô, um beijo, obrigada aqui, tá? Aqui eu tenho o marrom. Gente, essas partes assim muito longas, repetidas, eu vou cortar um pouco o vídeo, tá? Porque ainda vem muito detalhe pequeno pela frente, eu prefiro deixar assim um espaço maior de tempo para explicar, tá? Aqui as primeirinhas partes vão ser bem simples e bem fácil. Como aqui, por exemplo, eu estou usando o marrom com clareador, tá? Estou com o pincel número 8 da Condo, Cerda Macia, bem velhinho, mas ele é muito bom aqui pra gente trabalhar com ele, tá? Aliás, não jogue seus pincéis velhinhos fora, eles são muito bons, na verdade, para trabalhar, muito bons, tá? Então, vou preencher, tem uns detalhes aqui pelo meio, você pode reparar, diferente, né, dessa cobertura, desse merengue, ou é aqui, tá? Eu vou fazer somente isso aqui nesse momento, ó. Vou preencher esses detalhezinhos aqui, tá vendo? Ó, atravessado, umzinho pra lá, outro pra cá. Vai ficar fácil aqui pra você ver quando eu terminar, que é só um chocolate. Eu terminando, você pausa o vídeo e marca bem o lugar que você vai precisar, caso você goste dessa pintura, trabalhar também com essa tinta que eu estou trabalhando agora, tá bom? Então vou dar uma corridinha aqui e já volto. Passei o marrom, agora com esse pincel da Acrylex, ele é próprio para contorno, mas já tá velhinho, bem usadinho, mas eu vou guardando aqui para pequenos detalhes, tá? Esse aqui é o 00030 zeros. Com ele, eu vou acertar aqui os cantinhos que eu deixei sem a tinta, tá? Porque precisa ser com esse pincel pequenininho, tá bom? E assim eu vou completar aqui esses pedacinhos com o marrom. Enquanto aqui dá uma secadinha, eu não posso mexer agora. Você ainda não tem experiência com misturinhas, com tinta. Você faz num paninho à parte que você não vai usar esse aqui. Como eu disse, já é de cliente, mas eu tenho a permissão da pessoa para fazer o vídeo com ele, tá? Só faço assim, quando a pessoa me permite. Com o pinguinho também do marrom, clareador, com o outro lado do pincel limpinho. Este pincel é o número 8 da Condo de Cerda Macia, bem macia. Faço essa misturinha do marrom, bastante clareador, tá? Com o caramelo. Começo daqui e vou arrumando aqui
fazendo umas, tá vendo? Venho com o pincel assim, deixo uma mancha lá, uma mancha aqui, ó. Aqui. Pego aqui só um pouquinho do caramelo puro, clareador. E agora eu pego um pouquinho dessa misturinha, porque esse lado aqui, ele é mais claro. Esse lado aqui é um pouco mais claro do que o lado de cá, tá? E veja que fica bem mais claro, né? Com menos marrom, tá? Venho espalhando, já busco cobrir o tecido nessa parte que eu deixo essa tinta. Faço aqui também, tá vendo? Nesses pequenos detalhes da forminha. Eu pego um pincel maior, que o número 10 da Condor também, mas como pode ver, ele já está bem velhinho, né? Mas é muito bom para trabalhar esses pincéis. Porque ainda com esse restinho aqui, opa, sem cabelo, com esse restinho dessas misturinhas, eu venho, desculpa aí, gente, o barulho, tá? Mas tem hora que a gente não tem, opa, como evitar, né? Um pouquinho apenas do caramelo. E vou fazer, ó, fazer uns pequenos detalhes também por aqui. Vou trazendo assim, ó, aqui pra dentro. Veja que não tem nada no pincel, né? Apenas limpo o pincel por aqui, tá? E venho, veja, paro por aqui. Aqui eu sigo só limpando o pincel, tá? Você vê que ele tem assim, né? É um zigue-zague, né? Nesse meio aqui mais fundo é onde ele vai ter uma profundidade. Eu não risquei, mas se você se sentir mais segura, já risca, já começa a pintar com ele riscadinho, tá? Vou só marcar aqui, que aí, olha, é só seguir até aqui embaixo. Podia ter feito isso antes de pintar, né? Mas eu acho que fazendo aqui já dá pra você ter uma noção, né, ó. Eu botei, olha, um pouquinho do caramelo e um pouquinho do sépia. Agora eu ponho clareador. Eu preciso dar uma profundidade aqui, onde eu botei a marca do lápis, porque essa parte aqui mais baixa, ela é mais clara, né? Então, com essa misturinha, eu passo exatamente no lugar, ó, que eu passei o lápis, tá? E venho dando uma profundidade nesta parte, mas olha, bem pouquinho, tá? E posso até mesmo esfumaçar. Passo aqui, pego o clareador e faço aqui também. Espalho. Nessa parte mais aqui de baixo, eu uno um pouco essas tintas, tá? Pouco também, nem muito não. Deixo esse pedacinho aqui mais pra cima, assim no tecido puro, porque eu venho com um tom mais claro, tá? Ainda pego esse restinho e faço aqui, ó, também. Venho, espalho com ela, clareador. E faço aqui também, olha, sempre no lugar que eu fiz a marca com o lápis, tá? Viro o pincel e já tiro o que tá do outro lado também. Mas vou aqui, ó, respeitando, tá vendo? Deixo tipo, ó, um V grande aqui, tá?
Veja que eu venho passando mesmo sobre esta tinta que eu já fiz aquelas manchas, então eu já passo até mesmo sobre elas, tá? Peguei o pincel número 6 da Condo, aqui com palha e esse pincel eu vou fazer nesse meiozinho apenas, tá, ó. Venho trazendo até aqui embaixo. Passo mais um pouquinho dessa palha, dessa tinta palha, porque ela está bem ralinha, tá? E aqui eu nem pego o clareador, não precisa. E veja que eu vou trazendo até aqui embaixo, sobre leve, com uma tinta palha. Passo aqui também, avanço até um pouquinho para cima do sépia, não tem problema. E veja que vai ficando aqui, tá vendo? Um pedacinho do tecido, porque eu venho trabalhando aqui na parte da massa também, tá? Ó, o pincel em pé, tudo delicadamente, com palha. Depois a gente volta acertando isso aqui, tá bom? Desse lado eu passo a tinta marrom puro, olha só, com clareador também, tá? Mas aqui precisa do pincel pequeno, porque o espaço é pequeno. Senão eu vou bagunçar, tá vendo, ó? A minha pintura, né? Que é essa beirinha aqui, ó. A bordazinha da minha cestinha, tá? Não deixa de ser, né? Uma cestinha. Olha, da forminha, tá? Vou acertando com a tinta marrom e clareador, pincel número 0 da Condo. Eu vou acertar aqui nessa parte que é mais escura. Lembra que eu disse que aqui é uma parte de mais sombra. Deixa esse pedacinho aqui por último, porque eu venho com o pincel menor ainda, tá? Tá massa. Depois eu venho fazendo a sombra aqui embaixo. Como eu venho iluminando um pouquinho aqui, com o mínimo da tinta palha, venho fazendo, olha, esfumaçadinha aqui com essa tinta palha e já dando uma leve clareadinha, tá? A parte mais iluminada é esse lado aqui. Um pouquinho só mais. Já passo mesmo com palha, tá? Não vou usar tinta branca aqui. Quem sabe mais pra frente seja até necessário, mas por enquanto não vou usar tinta branca, tá? Essa parte mais iluminadinha, ela vem, olha, se encerrando por aqui. Aí eu vou acertando enquanto a tinta está molhada, tá? Um mínimo só por aqui. Pego com o pincel assim e já vou marcar aqui, onde vai ser mais iluminada essa parte, tá? Agora já deu aquela secadinha que eu precisava, não muito, tá? Mas o suficiente para que eu passe uma tinta aqui perto dela e aqui pegar, não se misture, tá? Estou com o pincel número 4 da Condo, com um pouquinho do Camurça, bem pouco, um pouquinho do caramelo, pouco também, e clareador. Vou fazer uma misturinha, faço essa misturinha, lavo o meu pincel. Nesta parte mais alta é que vamos fazer a parte mais iluminada. Então, para se encontrar melhor, começo por esta parte aqui, mais sombreada,
tá? E essa misturinha do caramelo com o camurça, clareador, eu vou passando, pego bastante clareador, com o pincel número 4, vou preencher esta parte, vou buscar fazer de forma que você entenda, tá? Meio arredondadinha e eu vou respeitando aqui. Pulo a parte daqui, tá vendo? Essa parte mais alta que vai ser mais iluminada. E começo daqui. Bem rente também. Deixa eu botar isso aqui pertinho de mim, né? Bem rente, tá vendo? Olha, do risco do lápis. Esse camurça com o caramelo fica muito bonitinho. E já faço aqui também. Clareador. Pedacinho aqui. Ele passa aqui por baixo. Opa. Clareador com uma misturinha. Ele vem afinando para aqui. Ele tem essa parte aqui, ó. Um pouquinho mais escura, então eu venho com o mínimo do caramelo. Bem aqui, tá vendo? Ó, nesse comecinho. Um pouquinho do marrom, bem pouquinho, passo, tiro aqui no meu pano o que eu achar que seja muito, porque esta parte aqui eu dou uma escurecida com o marrom, bem pouquinho, tá? Com o pensamento do marrom, eu escureço o mínimo aqui também. Pincel de lado, vou trazendo aqui. Lavo rapidinho meu pincel, que é para essa tinta não secar. E venho com um pouquinho do palha, porque eu clareio esta parte aqui. Dou uma leve esfumaçada, espalhando bem, com o mínimo dessa misturinha. Eu dou uma escurecida aqui também. Um pouquinho mais escuro, como eu fiz o segundo. Clareador, a misturinha do camurça com o caramelo. Certo aqui. Trago bem no cantinho aqui, tá vendo? Olha, bem rente a linha do lápis. Pego até aqui no cantinho e venho trazendo pra cá com o pincel quase deitado, olha. Não lavo o pincel, apenas limpo e venho com palha, tá? E clareador. Pego o pincel número 0 da Condor, com o clareador, eu vou acertar esta tinta aqui. Eu passo essa tinta, espalho bem. E olha, venho trazendo sem forçar o pincel. Esse pincel não é tão forte para esfumaçar. Mas veja aqui, ó, eu trago um pouquinho aqui para cima. Não deixo totalmente na cor do palha. Olha, veja que eu passeio com o
palha ou essa misturinha, o pincel apenas suja, vou passeando sobre essa daqui, que é para dar essa cor bem bonitinha, né? Um pouquinho mesmo do marrom, ponho aqui, um pouquinho do clareador, pego um pouquinho dessa misturinha, olha. Eu nem lavo o pincel dessa vez, tá? Porque esta vem aqui, assim, olha. Clareador para espalhar bem, sem forçar o pincel. Do palha, vou passar aqui também. Já deixando um pedacinho apenas mais claro. E vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz nessa de baixo, lembra? Só que aqui eu estou com o palha junto. Acerto aqui. Depois preciso vir com um pincel bem pequenininho. Essa ponta aqui também é mais escurinha, tá? E escureço o mínimo aqui. Pouquíssimo. Pincel pra lá e pra cá. Essa aqui, ela vai ser bem clarinha. Então, primeiro eu venho com o palha, passo pelo meio. Um pouquinho do palha clareador, pincel número 0, pequenininho. E passo aqui também. Uma mão sobre leve. Pego um pouquinho mais do palha. Agora, vou enrarecer um pouquinho essa misturinha, para ela não secar, porque eu quero toda essa misturinha aqui, tá? E faço aqui. Por cima desse palha que eu passei, eu venho caminhando. Agora, viu que daqui para aqui eu vim com o pincel quase em pé, cobrindo todo esse pedacinho. Mas quando chega aqui, eu vou distribuir essa tinta. Aí eu venho com um pouquinho para cá, clareador, e venho com um pouquinho na parte de baixo. Viu que eu passei um pouquinho na parte de cima, um pouquinho na parte de baixo. Clareador. Se você já pinta, já usa outro diluente, tá? Fique à vontade. Eu só uso mesmo clareador. Quase misturando nesse que eu passei agora. Eu pego esta misturinha com um pouquinho dessa que eu botei o cheirinho apenas do marrom. Pego mais clareador, gente. E faço aqui também. É um trabalho de paciência mesmo isso aqui, tá? Você vê que fiz pouca misturinha, mas como é um pouquinho de cada, né? Então ela rende bastante, né? Agora aqui na ponta, eu pego um pouquinho dessa aqui, veja que eu uso bastante clareador, né? E faço aqui nele todo. Deixo um pedacinho ali do tecido sem a tinta. Preencho aqui.
Logo em seguida, com o palha, vou misturar mais nessa parte aqui de cima, tá? E pego essa sujeirinha apenas daquele marrom que eu fiz aqui, porque eu vou dar uma escurecida. Ah, eu vou até pegar um pouquinho mais. Misturei tanto que agora acabou. O marrom já sumiu no meio, né? Faço aqui, ó. Separo essa dessa com o marrom mais puro do que com misturinha. Limpei o pincel e vou espalhar essa tinta. Com um pouquinho do palha, vou passar bem aqui pertinho dessa suposta cobertura. Com a tinta molhada, ela vai, tá vendo, ó, se misturando nessa aqui da frente. Depois venho com o pincel pequenininho, tá? Ficou um pedacinho do tecido aqui, olha, sem tinta, e eu passo o palha. Ele é bem clarinho, esse cantinho aqui, tá? Limpei o pincel com essa sujeirinha do marrom e essa misturinha eu faço aqui também. Aperto mínimo o pincel, que é para a tinta umedecer bem o tecido e cobrir as tramas, porque aqui, além de ser pequeno o espaço, o pincel também, então não tem como esfumaçar, né? Mas eu venho de forma que cubra totalmente a trama do tecido, tá bom? Agora, com um pouquinho do palha, um pouquinho dessa misturinha, eu faço aqui, porque essa parte aqui, até podia pegar um pincelzinho número 2, mas eu vou ficar com esse aqui mesmo, tá? A misturinha e palha, e passo aqui. Aqui. Espalhando, sem esfumaçar, mas cobrindo a trama do tecido, tá? Porque, como eu disse, o espaço é pequeno, eu não quero estragar o pincel, que é fininho, magrinho, delicado. Olha, e vou pegar mais um pouquinho do palha puro e passo bem aqui, ó, pertinho dessa suposta cobertura, né? E aqui também. Por isso que eu falei que eu precisava dessa aqui, da cobertura seca, que é para não correr o risco dessas encostarem nela e elas se misturarem, tá? Mudando de cor. Com um pinguinho dessa misturinha, com um pinguinho dessa, eu passo aqui, ó, tá? E detalhe, gente, essa daqui nem posso fazer agora, essa é bem clarinha, mas eu vou fazer aqui a lateralzinha dela, olha, pouquinho, né? Até ultrapassei ali de tão pequena que é, Deus amado. E depois eu acerto, tá? Essa aqui é mais escurinha também, então eu venho com um pouquinho do marrom, um pouquinho dessa misturinha toda aqui. Vê que todas as tintas estão misturadas aqui, e eu mantenho. Por que eu faço aqui? Faço essa, pincel em peça, que até eu posso pegar o pincel número 4, tá? Ui! Ainda meti o pincel no nariz. Vou preencher aqui. Clareador. Esse tom mais escurinho, pego aqui também, olha.
Ainda que aqui seja mais escuro, mas ainda fica a diferença da cauda, né? Tem mais aqui marrom. Aqui sigo até este cantinho, pertinho desse marrom. Sem lavar o pincel, pego um pouquinho da tinta palha, porque ela é mais iluminadinha aqui. Passei, limpo o pincel e vou espalhar essa tinta. E vou espalhando. Pulei essa daqui para ficar mais fácil para a gente ver essa daqui. Eu volto para essa. Um pouquinho do marrom, um pouquinho do camurça, caramelo, clareador e passo nessa aqui, ó. E veja que vai ficar um tom diferente dessa, né? Opa, mais clareador. Pego aqui também, bem pertinho desse marrom, tá? Uma telinha aqui. Clareador. Né, lindinha? Ah, tô aqui pertinho da minha lindinha hoje. Espalho também sem esfumaçar. Com o mínimo mesmo, gente. Um pensamento, olhinho do mosquito, como eu costumo dizer, do palha. Passo aqui também. Passei esse pouquinho, limpei o pincel e vou espalhar aqui, ó. Bem um pouquinho, tá? Com um pingo do palha, um pingo dessa misturinha aqui ainda, eu faço aqui. Clareador. Vou ter que voltar com o pincel piquititinho para completar essa pintura aqui. Palha. Uma sujeirinha dessa misturinha. Ui. Agora essas vão subindo, mas o que eu faço? Com essa sujeirinha também do palha, com esta aqui que eu fiz última, clareador, faço esse pedacinho mínimo aqui, olha, que pedacinho pequeno, olha só. Mas no acabamento eu não venho com esse pincel, tá? Eu venho com um pincel próprio para acabamento, que é o zerinho, o 00030 zeros. Agora eu sigo com essa, gente, eu vou catar essa misturinha aqui enquanto der, tá? Porque se eu fizer agora uma outra misturinha, eu não vou alcançar essa cor aqui, tá? Cada misturinha que eu fizer aqui, com a mesma proporção de tinta, vai dar diferença aqui pra mim. Então, eu vou continuar raspando esta misturinha que eu fiz, com um pouquinho do marrom, um pouquinho do caramelo, lindo, né? Fica essas duas cores. Limpo o paninho, no paninho, porque eu vou passar aqui também, olha, veja, viu como eu falei? Cada misturinha, opa, tá aqui, que eu fizer aqui vai dar uma diferença, tá? Mesmo eu usando a mesma quantidade. Então, quando você fizer uma misturinha para pintar mais coisas além dessa quantidade que eu estou fazendo agora, você já faz uma maior quantidade, tá? Que é para fazer e já usar o que você precisa. Aqui eu vou seguir, ó, bem rente a linha não, gente, o lápis, e saio aqui. Veja que tem um pedacinho aqui também que eu não posso fazer com esse pincel, ainda que seja o 0, tá? Agora eu vou começar a fazer e deixar os mínimos pedacinhos para fazer com o pincelzinho bem delicado. Com ainda esta misturinha, vou botar aqui, ó, mais clareador.
Faço aqui também, ó. Um pouquinho mais de tinta. O mínimo da tinta palha. Não é, lindinha? Você tá gostando de eu estar aqui pertinho de você, tá? Você gosta, né? Eu também. Tá bom? E faço aqui também. E veja que cada hora aparece uma cor, né? Isso aqui. Nesse mínimo aqui do meio, gente. Agora fiquei até perdida. Eu vou pegar um pouquinho do palha e um pouquinho dessa mistureba aqui, ó. Mistureba mesmo, né? E faço aqui, ó. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. O mínimo do clareador. Porque eu acerto aqui, olha. É quase uma linha, tá? Isso aqui, gente, ó. É uma questão de paciência, né? E olha que eu ainda botei esse bolinho tamanho maior. Ele é menor, mas eu pensei, eu vou botar maiorzinho, porque assim dá pra pessoa ver. Às vezes no visor, a sensação é que é muito pequeno, né? Agora, eu pego um pouquinho do palha, um pouquinho do clareador. Aqui eu misturo mais um pouquinho com um pouquinho apenas do palha, bem pouco, bem ralinho, tá? Uma sujeirinha do camurça. Nem pego o clareador agora, porque ela está bem diluída. Dei uma leve misturada, limpo o pincel e vou clarear um pouquinho. Aqui, esta parte, ela é bem mais clarinha, mais iluminada, tá? Passo aqui. Com a pontinha do pincel, eu vou espalhar essa tinta aqui. Ela vem diminuindo pra cá. Espalho bem, para não ficar embolada aqui, né? Nem ficar tinta parada aqui, tá? Senão, se for tinta demais, vai secar e vai ficar duro o meu tecido. Eu pego um pouquinho do marrom, estou aqui com o pincel número 8 de seda, bem molinha e detalhe bem velhinho também, tá? Peguei até muito marrom, nem precisa tanto. Vou fazendo aos poucos de acordo. Um pouco do clareador e um pouco da tinta vinho. Olha, eu vou fazer uma misturinha aqui com essa tinta vinho, tá? E vou misturar mesmo. Com esse pincel, eu pego, tá vendo, ó? Eu recarrego bastante aqui, mais de um lado do que do outro. Por quê? Vou passar aqui em cima, gente. Espalhando esta tinta. Vou deixando esses cantinhos aqui, tá vendo? Sem essa tinta, porque eu venho fazendo uma sombra, tá? Olha, espalho quase sobre esta que eu passei, a que eu fiz aqui agora, com o palha e o camurça. Eu não espalho totalmente sobre essa tinta, tá? Como eu disse, ela é bem mais clarinha esse lado, mas
Com o ladinho do pincel, eu vou fazer, ó, esse movimento. Gente, a mão está sobre leve, tá? Quase flutua aqui, olha. Não posso apagar totalmente, não posso mais botar tinta, já está na quantidade certa de tinta aqui no meu tecido, tá? Bem ralinha. E vou fazendo este movimento, olha. E ver que fica clarinho, né? Sem lavar ainda esse pincel, eu pego com a pontinha dele apenas, porque eu vou dar uma escurecida aqui. Que é a parte de mais sombra, dou uma profundidade aqui com o sépia, tá? Cuidado para não sujar a parte de cima, que até eu mesma já borrei ali para variar, né? E com a pontinha também do pincel, eu venho dando uma leve esfumaçada nesse pedacinho. A sombra dele estica um pouquinho mais até aqui, ó. Tá? Olha, espalho. E já vou acertando aqui, tá vendo, ó? Fazendo um contorno que seja preciso, pouquinha tinta. Quanto mais aqui pro cantinho, essa parte da sombra vem diminuindo, tá? Aqui, bem pouquinho. Esse pedacinho ali, gente, é um pouquinho maior, é um bolinho mesmo aqui, ó, tá? Faço aquela base, né, primeiro com o marrom. E agora eu venho com um pouquinho dessa misturinha para dar a cor, tá? E vou passar esta misturinha, eu vou fazer esta coberturinha, tá? Mas olha, não tem problema que eu faça antes de fazer o acabamento. Depois eu venho com o acabamento. Assim, com essa mesma misturinha, eu vou seguir aqui, olha, preenchendo todo esse espaçozinho aqui que eu deixei com o marrom, tá bom? Aqui já está bem seco. A cerejinha daqui eu deixo para fazer ainda no final, tá? Na verdade, eu vou refazer essas tintas que eu passei aqui, olha. Eu com o pincel número 6, pego um pouquinho do palha, bem pouquinho, porque eu passo aqui no paninho para tirar o que eu acho que seja muito, e vou refazer, na verdade, olha, esses pedacinhos, tá vendo? Mais iluminadinho. Pego um pouquinho do clareador, já ponho junto aqui com a tinta e vou fazer isso aqui, ó. Aqui, então eu passo aqui, passo aqui, nesse pedacinho, passo aqui também. Esfumaço, lavo o pincel, ponho aqui no meu pratinho, olha, um pouquinho do camurça, clareador e sujo o mínimo com o caramelo. Um pouquinho mais.
Faço a misturinha, lavo o pincel para não ficar com muita tinta no meu pincel. Por quê? Pego o clareador, com essa misturinha eu vou acertar aqui, esta parte mais sombreada, tá? Ilumino com essa misturinha do palha e faço essa parte aqui de mais sombra com esta misturinha que eu fiz agora, tá? Clareador. E vou acertar aqui cada cantinho que eu precisar de mais uma sombra, tá? Aqui também. Aqui. Faço aqui também logo. Depois eu venho dando uma contornadinha. Opa, ficou longe aqui pra mim. E eu acerto, tá? Algumas imperfeições a gente acerta aqui na hora do acabamento, tá? Aqui nesse pedacinho onde eu estou passando, ó, eu pego essa misturinha aqui, dou palha com o mínimo mesmo do camurça. E vou clarear aqui também. Passei, tirei o que eu acho que seja muito no paninho. E agora eu vou esfumaçando sobre leve aqui pra cima do camurça, tá? E assim, gente, para não ficar um vídeo tão longo, eu estou, na verdade, refazendo as pinturas, tá? Que eu já fiz, né? O acabamento normalmente é assim, tá? Então, eu sigo fazendo esse acabamento aqui. Passo essas mesmas misturinhas, onde for necessário escurecer um pouquinho mais, escureça, onde for preciso, clarear um pouquinho eu faço também, tá? E vou dar uma adiantadinha aqui, porque ainda tem detalhe, tá? E assim eu vou catando aqui os cantinhos que precisa de iluminar mais, escurecer mais, e vai ser realmente só com essas tintas, tá bom? Olha aqui. Aqui ainda venho com um pincel pequenininho, menor ainda, 000 da Acrylex 3 zeros. Nessa sujeirinha aqui apenas, eu vou acertando, tá vendo? Olha, esses cantinhos. E assim eu já vou cobrindo, tá vendo, ó, a parte do risco. Olhando sempre ali. E haja pratinho, né? A gente fica com a mão boba. Ó, veja que, viu, tem cantinho que precisa realmente desse, né, pincel, olha. Aqui, esse pedacinho aqui, tá vendo que foi com palha, eu circulo aqui ao redor dele com caramelo sobre essas tintas que eu já passei, tá? Eu faço aqui esse palha, ó, como é pequenininho isso aqui. Você vê que o espaço é tão pequeno que eu ainda borro aqui um outro lado. Esse é o menor pincel que tem, né?
E assim eu vou arrumando aqui, pedacinho por pedacinho, tá? E com esse palha ainda, eu faço, olha, lembra? Aquele Vzinho. Gente, desculpa aí o barulho, tá? Impossível, né? E sigo aqui. Vou com a cabeça em cima do telefone, embaixo, na verdade, né? Passo, acerto e puxo um pouquinho também aqui para baixo, mais devagar, porque esse pincel, ele é bem fraquinho, não dá para esfumaçar com ele, tá? Formiguinha. Agora eu volto para esse pretinho aqui, que ele é uma delícia pra gente trabalhar, tá? Aqui é bem pouquinho, aqui também, aqui. Qualquer coisa eu volto, eu tenho que voltar porque eu vou contornar todo esse desenho aqui pra gente. Quero deixar ele bem bonitinho e bem próximo dali do que veio pra mim, tá? Tô buscando fazer aqui de forma bem parecida, tá? Só com o marfim. Estou com esse pincel aqui também, ele é de contorno, que ele é o zero, tá? Vou contornar todo ele aqui com o marfim, sem diluir muito, tá? Ele está diluído, eu diluo minhas tintas com água mineral, água filtrada desde que eu comecei a pintar na minha vida. Olha que isso não estraga, tá? Não dá mau cheiro, não apodrece nada, fica tranquilo. E uso clareador ainda, porque eu gosto das minhas tintas bem diluídas, tá? Então, eu vou contornar aqui, olha, eu estou buscando seguir. Aqui eu não uso clareador, apenas eu vou contornar. Estou buscando seguir direitinho ali o desenho que eu tenho, tá? E ele é todo contornadinho com branco. Mas eu primeiro faço essa base com o marfim puro. Não está tão diluído como as minhas tintas, mas também ele não está do jeito que veio da loja, tá? E eu vou contornando aqui. Depois que esse marfim secar, aí eu venho com um pouquinho da tinta branca sobre esse marfim. Vou circular todo esse desenho. E veja que é um contorno bem fininho, até mesmo aqui uma linha, tá? Termino de contornar aqui e pego um pouquinho dessa tinta palha com esse pincel de cerda macia ainda. Olha aqui, é um cheiro mesmo, tá? Venho aqui um restinho também dessa misturinha e faço aqui, bem pouco, ela já tá secando, mas ainda dá pra eu fazer. Ó, passo um pouquinho de clareador e veja a quantidade aqui, tá? Pego essa sujeirinha aqui apenas, limpo o pincel e vou dar uma clareadinha aqui bem pouquinho, tá? Porque, né, ela seca, vai sumindo. E logo em seguida, terminando de fazer esse aqui, com uma tinta ouro também da Acrylex para tecido, ela é própria para acabamento, tá? Ela tem um cheirinho forte. Se você tiver problema respiratório, busque não respirar muito em cima dela, tá? Se tiver na crise.
Porque com esse pincel pequenininho, eu vou passar aqui, olha, eu quero dar uma alegradinha aqui na vida da minha forminha, tá? Ó, venho aqui, tá vendo, ó? Trago aqui também, no lugar que eu fiz esse V, olha, passo aqui e trago aqui, tá vendo? Assim também eu faço até o finalzinho, tá? Termino de passar essa aqui com o pincel ainda pequenininho. Eu vou acertar aqui, olha, passo com essa aqui, é o terra queimada. Mas aqui você pode escolher uma das cores que você está usando para acertar aqui, tá? Aqui pode ser o sépia, né, que eu usei, alguma das cores que eu usei aqui, tá? Também ela bem diluída com clareador, eu vou acertar aqui. Cinzinha. Tá vendo? Eu vou acertando, porque esse aqui é meio manchadinho mesmo, tá? Não tem problema que fique um lado mais escuro, um lado mais claro, porque como você viu, eu dei umas manchadinhas, né, por aqui, tá bom? E vou terminar assim também. Agora, faço uma misturinha aqui para acertar esse, com o caramelo, clareador. Pego mais clareador, passo, limpo o pincel no pano, para não ficar muita tinta no pincel. Vou passar essa tinta aqui, sobre aquele que eu passei, tá? Eu tô gravando, hein? Olha, aqui eu passo, tá vendo? Com esse pincelzinho. Mas esse pincel aqui, ele é legal, ele entra em qualquer cantinho. Passei essa tinta e venho meio que esfumaçando, tá? Ó. E assim eu venho dando uma cor bonitinha aqui também. Tá certo? Vê que esse contorno que eu fiz com o marfim vai secando e depois eu venho com um pouquinho da tinta branca aqui em cima, tá? Aqui eu faço uma cerejinha. Olha, aproveito já esses riscos. A cerejinha não é difícil da gente fazer. Com aquele pincel ainda longo, né, de seda longa, eu vou contornar aqui, olha, venho com o marfim, assim, ó. Pego, veja aqui, ó. Começo aqui do meio. Essa tinta aqui é o marfim, é a mesma que eu usei aqui, tá? E assim eu vou contornar toda essa parte aqui. A cerejinha eu faço apenas com o púrpura, clareador, esse pincel pequenininho. Essa marquinha aqui do lápis vai apagando por conta da tinta. E se não apagar, a gente aproveita e faz um detalhe com ela, né? Circulo aqui com marfim. Ih, Jesus amado, que marfim nada, púrpura, nada a ver, né? Com o vermelho vivo clareador. Não esfumaço muito com esse pincelzinho, ele não aguenta, tá? Ficou a marca aqui do lápis.
Beleza, aproveita, vem, olha, um pouquinho, tá vendo? Do vermelho vivo e já passo ali também. Deixo ela dar uma descansadinha e depois eu venho. Aqui já deu a secadinha que eu precisava, agora com o vermelho vivo eu venho acertando essa parte mais iluminada aqui, tá? Limpo o pincel, não precisa lavar, e venho com o púrpura e fazendo aqui também, tá? Olha, opa, esqueci, botei a mão aqui em cima. Acerto aqui. Como o cupcake é bem grandinho, eu aumento aqui também, olha, um pouquinho essa. O marfim, bem pouquinho, tá? Faço esse pouquinho. Com o outro ladinho do pincel, eu venho espalhando aqui. Mais um pouquinho. E espalho. Com o púrpura ainda, ajusto aqui, ajusto aqui. E ajusto aqui, ó. Tá? Chego aqui, ó, dou uma arredondadinha no pincel com o mínimo do vermelho vivo, bem pouquinho, quase não dá nem pra ver. Eu dou uma clareadinha aqui, porque depois eu venho e faço um cabinho, tá? Aí você já pode fazer com o sépia, com o marrom, porque afinal ela já está fora do cabinho dela, né? Já está fora do pé, então não tem necessidade mesmo de botar aqui um cabinho verde, mas aí fica a gosto, tá? E esse aqui também, agora eu vou acertar esse pedacinho aqui com esta cor e vou acertar aqui também. Não esquece de quando isso aqui estiver bem sequinho, se você quiser voltar aqui com o marfim ou a tinta branca, também fique à vontade, tá? Ponho aqui esse pratinho já também bem bagunçadinho, ó. Mas eu não misturo totalmente o púrpura com o jacarandá, tá? Porque eu venho fazendo de acordo. Olha, um precisa de um cantinho mais escuro, outro precisa de um cantinho mais claro, e assim eu venho fazendo. Aqui, por exemplo, tô com esse pincelzinho número, esse é o 2. Mas você pode aí, tá? Pegar umzinho menor, caso você não consiga. E veja que eu venho, tá vendo? Olha, dando um brilho nessa cauda aqui, com um pouquinho do púrpura. Gente, esse púrpura combina muito com essas tintas, tá? Uso muito essas combinações do terra queimada com o sépia, o jacarandá. É muito bonitinho. Então, olha, faço aqui os cantinhos que ficaram sem tinta, sempre fica, tá? A minha tinta, então, né, que é bem ralinha, gosto de trabalhar com ela assim. Olha, ainda passo o clareador, tá? E vou refazer aqui toda esta cobertura com... Cobertura não, essa cauda, né? Tá vendo? Com púrpura e o jacarandá. Aqui, por exemplo, tem um lugarzinho aqui, mais claro. Mas olha, com esse pincelzinho, olha, eu pego certinho aqui. Lavo esse pincel e veja como fica bonito, né, essa cobertura. Olha, essa caudinha com o mínimo do marfim, porque nesta parte eu vou dar uma clareada, veja. Faço, limpo o pincel e vou
Não vou esfumaçar totalmente, mas olha, sigo aqui a posição desse desenho esse marfim. Ele é muito bom pra gente fazer esse tipo de acabamento. E depois eu venho refazendo esses cantinhos de parte de luz e sombra sobre essa cauda. Aqui tem uma manchinha com esse marfim, ó. Esse aqui, gente, é uma base para eu voltar com uma tinta branca, assim como o contorno que eu fiz aqui com o marfim. Do marfim, eu pego, ó, aqui e aqui, e vou espalhar pouquíssimo, tá? Esse aqui vem crescendo um pouquinho aqui pra cima e aqui pra cá. Leve sombra ao redor para eles não ficar jogadinho de qualquer jeito. Mas o que vai me destacar aqui é que ele é todo contornado, até mesmo essa parte de fora, tá? Se precisar de um pouquinho de mais brilho, se precisar de um pouquinho de mais sombra, olha, vem acertando aonde ficou faltando um pedacinho, porque ela vai secando e vai mostrando pra gente aonde precisa aqui de uma arrumação, né? A gente precisa deixar ela bem bonitinha, né? Tô seguindo aqui o desenho que a minha cliente pediu, tá? Mas aqui você pode, ó, enfeitar do seu jeitinho, tá, gente? Afinal de contas, é uma pintura, né? E na pintura a gente deixa ela bem alegre, bem feliz, tá? Aqui eu só vou refazer um pouquinho com esse vermelho vivo. Uma leve espalhadinha ali. Mais aqui na parte da frente, tá? Um olhinho do mosquito. Eu dou uma, tá vendo? Limpei o pincel e faço aqui. E depois eu venho com o branco, faço a mesma coisa, olhinho do mosquito e tá? Aqui, como eu fiz a cerejinha, aqui ainda é uma caldinha, porque esta caldinha vai sair daqui, ó, de bem perto dessa cerejinha, tá? Como aqui, mas com o outro ladinho do pincel, eu venho com o pensamento também do caramelo, porque eu vou clarear aqui um pouquinho, bem pouco, pode ver. Um pouquinho do caramelo. Lavo o pincel, seco. Um pouquinho do marfim aqui. Você viu que aqui eu vim iluminando com marfim, com palha. E olha, onde for necessário eu vou arrumando aqui. Eu não sei se o telefone gravou esse pedacinho, tá? Porque ele fechou, né? E eu fiquei sem saber. Só vou saber na hora de editar. Eu contornei ele todo com branquinho. Aqui eu faço, ó, pinguinho, como eu te falei, ó. Com esse pincelzinho, ele não pode ser esfumaçado aqui, tá? Esse pincelzinho não dá para esfumaçar. Com a pontinha desse aqui, ó, é o mínimo mesmo, tá? Tinta branca bem ralinha, olha. E pode ver que nem quase aparece, né? Se você quiser, bota aqui um pinguinho da tinta branca, ó. Saindo daqui, tá? Aqui em cima, gente, olha, pode fazer. Fica muito bonitinho, tá? Porque aqui é uma pintura, né? Então, não
não vou dizer decorativa, porque todas as pinturas são decorativas, né? Mesmo que você tire dos objetos reais, quando passa aqui para o tecido, é uma pintura decorativa, né? Então, eu sigo aqui também, tá? Aqui, bem pouquinho. Aqui, como eu disse, também tiro todo praticamente. E aqui, ó, limpo e vou, ó, espalhar, tá? Pouquíssimo mesmo. Bem pouquinho. E assim eu venho olhando aqui aonde precisa de mais ou de menos. Aonde tiver de mais eu cubro. Aonde tiver de menos eu acerto. Aqui é assim, tá? Aqui eu reavivo só a lateralzinha. Aqui bem pouquinho, ó, tá? É tudo o mínimo. Aqui eu faço esse aqui, esse pinguinho. Aqui eu vou pegar nessa parte, vou trazer por cima. Aqui faltou eu fazer um pedacinho, ó, me distrair aqui, tá? Então, aquele pedacinho que eu vim circulando aqui na cerejinha, eu esqueci de aumentar ele um pouquinho. Um detalhe aqui, tá? E aqui, ele pega assim, tá? Assim eu vou arrumando aqui as minhas pinturinhas. Eu queria mesmo trazer para você. Já está aqui, espero que você goste. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradecer a você que se inscreveu, você que vai se inscrever. Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Olha, se você tiver gostado, compartilhe, espero que isso aqui te ajude, tá? A descobrir aí novas cores, fazem mesmo a misturinha, você pode ver que aqui tudo foi misturinha, tá? Então, gente, uma boa Páscoa, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.